Quando uma situação acontece na sua vida, qual é a sua atitude, afinal de contas? Você escolhe continuar aceitando a condição atual ou você realmente faz algo para mudar essa situação e mudar o destino final da sua história? Amanda Soares por aqui, sejam bem-vindas ao Sabercast, o podcast onde eu compartilho sabedoria de vida, espiritualidade e conteúdos práticos para o seu desenvolvimento pessoal. Bora para mais um episódio? E no episódio de hoje eu quero compartilhar aqui com você que está me ouvindo uma história de um homem que teve ali uma situação na sua vida, uma condição ali na sua vida, mas que decidiu mudar essa situação, mudar este seu destino. E antes da gente começar aqui com essa história, eu quero perguntar aqui para você que me ouve, como você lida com as adversidades da sua vida? Como que você lida com as situações inesperadas que às vezes acontecem? Será que você se paralisa e se conforma com cada uma delas? Ou será que realmente você não mede esforços para mudar essa situação? Mudar essa chave que talvez esteja tentando te trancar e te limitar dentro de um espaço. E eu quero começar aqui esse nosso episódio do nosso Sabercast de hoje, compartilhando com você uma história bíblica, uma história que para você aí, que de repente tem uma Bíblia em casa, se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, entre os versículos 46 e 52. Mas se você não tem, uma Bíblia, não tem problema, acompanhe aqui o nosso episódio de hoje. Eu vou ler aqui os versículos com você e trazer algumas ideias em cima desta história deste homem para a gente ter o nosso bate-papo de hoje aqui no nosso Sabercast. Então, se você tem uma Bíblia aí, pausa aqui o episódio, vai lá pegar, abre aí em Marcos 10, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, e eu vou ler aqui. Vai dizer assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele, no caso Jesus, de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Talvez você já tenha ouvido essa história aqui, ou talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo, mas aqui, o nosso personagem aqui é Bartimeu. Este homem que era cego e que estava mendigando. Aqui a gente já tem duas condições momentâneas daquele homem que fala que ele era cego e que ele estava mendigando ali naquele lugar. E ali já começam os primeiros tropeços desta vida deste homem. Ele tinha uma limitação, a cegueira, e ele tinha uma dependência, que era mendigar. E muitas vezes a gente, olhando para as nossas vidas, nós também podemos enxergar algumas limitações físicas e também algumas limitações até mesmo de condições da nossa vida, Condições materiais, digamos assim. E aqui este homem nos mostra que ele tem não apenas uma dessas limitações, mas ele possui duas. Porém aqui ele toma uma atitude
que mesmo reconhecendo quais são as suas limitações, ele não aceita continuar desta forma para sempre. E é aqui que entra o grande segredo e que me faz compartilhar com você essa história nesse nosso episódio de hoje. Muitas vezes a gente se vê em determinadas situações onde de repente nós já nascemos com ela, ou nós adquirimos essas limitações no decorrer da nossa vida, e ela pode sim ser uma limitação física ou uma limitação material, e a gente muitas vezes acaba se prendendo à limitação. A gente acaba se agarrando com todas as nossas forças a essa limitação, e sim, muitas vezes a gente para e pensa, agora eu vou ter que aprender a lidar e a conviver com isso para o resto da minha vida. Mas eu quero começar aqui, nesta introdução, perguntando para você, qual é a história que você conta da sua própria história? Bartimeu, ele era cego e ele mendigava, mas aqui, através dessa história, a gente vê que ele ouviu que Jesus passaria por ali. E Jesus já tinha feito grandes milagres, já tinha operado grandes maravilhas ali naquele local por onde ele passava. E ele sabia que aquela pessoa que poderia ajudar a mudar a vida dele estaria passando exatamente aonde ele estava todos os dias da sua vida, como um cego mendigando por migalhas. E muitas vezes, sim, Deus ele vai colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar a enxergar que as nossas limitações não são para nos limitar, mas elas muitas vezes servem para colocar sobre nós ainda mais fé, ainda mais esperança, ainda mais disposição para não aceitar a condição atual e momentânea e nos fazer buscar uma saída. O grande problema é que muitas vezes coisas acontecem na nossa vida e a gente acaba se limitando à limitação ao invés de enxergar com os olhos espirituais, até mesmo, digamos assim, uma saída. E ali ele começa incansavelmente a gritar, chamando a atenção daquele homem que ele sabia que poderia mudar a situação dele. E quanto mais as pessoas mandavam que ele se calasse, mais ainda ele gritava. E aqui a gente tem uma outra situação que nos ensina através dessa história. Muitas vezes, quanto mais difícil parece que as coisas vão ficando, mais a gente se cala. Mas essa história aqui vem nos ensinar que quanto mais as dificuldades, quanto mais as adversidades vierem para nos paralisar, para nos entristecer, para nos deixar ali limitados e conformados com aquela situação, mais ainda nós precisamos reagir. Mais ainda nós precisamos nos inconformar com essa situação. Aqui diz que ele mais ainda clamava, conforme as pessoas mandavam ele se calar. Até que Jesus para e manda chamar aquele homem. E ali ele já tinha plena certeza de que algo iria acontecer. E eu pergunto para você, talvez você que está aqui ouvindo esse nosso episódio de hoje do nosso Sabercast esteja passando por alguma dificuldade. Talvez ela pequena, talvez ela de uma proporção um pouco maior ou mais difícil, mais delicada. E eu pergunto para você, será que você ainda tem a plena certeza de que é possível reverter essa situação? Será que você tem a plena confiança de que você é capaz de passar por cima desta adversidade e viver algo diferente sobre a sua vida? Aqui diz que ele lança aquela capa e ele se levanta e imediatamente vai encontrar com Jesus. Ele sabe que ele não depende mais daquela capa que identificava que ele era um mendigo ali naquela região. Antes mesmo dele receber o seu milagre, ele já se livra daquilo que dizia qual era a limitação que ele tinha.
Mas muitas vezes a gente vê a limitação e a gente se apega a ela para nos ajudar a sermos vítimas das nossas próprias situações. E talvez você que me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou aquele tipo de pessoa que passa a mão na cabeça. Eu não sou aquela que vai te ajudar ali a colocar uma coberta ali na sua zona de conforto para você poder ficar ainda mais quentinha aí aonde você está. Pelo contrário, eu vou arrancar a coberta de você, te dar um chacoalhão e falar, levanta, vamos lá, vamos seguir, vamos avançar, vamos fazer alguma coisa, conta comigo, né? Então, aqui é exatamente a mesma coisa. Será que você tem se apegado a essas limitações? Será que você tem se apegado à sua condição atual, determinando e declarando para você mesma e para todos os que estão à sua volta de que a sua vida é apenas isso? E se resume apenas a isso agora que tal coisa está acontecendo ou tal situação você está vivendo na sua vida? Mediante aos desastres que muitas vezes acontecem, qual é a história que você conta da sua própria história? O que você tem dito a respeito do que você tem vivido? Será que realmente você tem se contentado em achar com que as dificuldades elas devem servir de muletas para você chamar a atenção de quem não pode fazer absolutamente nada para você e continuar confirmando para você mesma de que essa é a sua situação final e que você tem que aceitar a forma como você está vivendo, a limitação que você está tendo hoje? Não. Essa história nos ensina que nada do que nós temos hoje significa que é aquilo que nós vamos continuar tendo para o resto da nossa vida. Em meio a dificuldades que acontecem, você opta em questionar o que pode ter causado isso e ficar presa nesse ciclo de achar justificativas e até mesmo usar isso para justificar que você é pequena, para justificar que você é coitada, para justificar que você não tem sorte ou que isso te limita? Ou você enxerga nisso uma oportunidade de olhar para você mesmo e para essa situação e declarar com ousadia o que eu posso fazer daqui para frente para mudar isso na minha vida? Aquele homem, ele tinha certeza de que a limitação que ele tinha era apenas momentânea e não permanente para a sua vida. Só você pode atribuir sentido às suas próprias lutas e aos seus tropeços. Este homem, ele viveu com essa limitação durante um tempo. Mas quando ele soube que ele tinha a oportunidade de mudar isso para sempre, ele não hesitou em deixar aquilo que o limitava na mesma condição, no mesmo lugar, da mesma forma. Pelo contrário, fez com que ele criasse ainda mais estímulo e força para buscar o milagre que ele precisava, para buscar fazer da sua história uma história de algo que serviu como testemunho para outras pessoas. E aqui o ponto-chave do nosso episódio de hoje. Que você entenda que nada do que acontece na sua vida é por um acaso. Mas grande parte das vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para que através da sua atitude, para que através do seu olhar, para que através da história que você vai contar da sua própria história, isto tudo sirva de testemunho para encorajar outras pessoas também a saírem dos seus lugares e a buscarem uma saída, a buscarem entender
que a condição momentânea não significa que é algo permanente que vai durar na sua vida. Que você hoje possa enxergar quais são essas dificuldades que você está vivendo, quais são essas condições, quais são essas limitações que você está passando, e que você possa verdadeiramente, assim como este homem, buscar em Deus ou aquilo que você acredita, o recurso necessário para sair dessa situação e usar a sua história como um conto que vai servir de testemunho para outras pessoas. Nem sempre vai ser fácil. Pode ser que passem alguns dias, alguns meses ou quem sabe até mesmo alguns anos. Mas qual é a história que você escolhe contar da sua própria história? Talvez hoje estejam pessoas bem próximas a você, esperando apenas que, através de uma atitude que você tenha, aquilo que Deus tem a fazer sobre a sua vida sirva como um testemunho, para que ela também seja encorajada a buscar uma nova oportunidade para viver de uma forma totalmente diferente. Eu deixo aqui os meus votos de paz e sabedoria. Compartilhe esse episódio do nosso Sabercast com mais pessoas e me ajude aqui a compartilhar tudo aquilo que eu venho preparando para trazer aqui de conteúdos e de ensinamentos de sabedoria para a sua vida através desse podcast. E eu creio que nós vamos fazer a diferença, sim, na história de muitas pessoas, porque eu sozinha não consigo fazer nada, mas com a sua ajuda eu consigo alcançar mais pessoas, e mais pessoas conseguem ser alcançadas através também da sua atitude, certo? Um grande beijo e até o nosso próximo episódio.